Olá, antagonistas! Está começando aqui a edição das 5 da tarde da TV Antagonista desta quinta-feira. Hoje é dia 27 de abril de 2017. Muita coisa interessante. Mário Sabino vem aqui conversar com a gente nos estúdios. Participação também do antagonista Cláudio Dantas, falando todos os detalhes da Operação Perfídia. A operação que não tem só nome de bolero, ela tem também enredo de novela mexicana. Aliás, Perfídia é o nome de um bolero mexicano. Essa operação tem a ver com a família do doleiro que é o estopim da Lava Jato, o posto de gasolina fatídico de Brasília. Essa operação envolve a prima de um dos envolvidos e tem a ver com documentação até do consulado brasileiro na Jordânia. Uma coisa complicadíssima que você vai entender na explicação do Cláudio Dantas. A gente também vai falar muito sobre política internacional hoje. O braço avançado do antagonista lá na França, o jornalista Marc Tawil, que é nosso amigo, está lá de férias, mas acompanhando a política francesa muito de perto, traz pra gente do calor das ruas de Paris a novidade. Marine Le Pen não está morta, como muita gente vem falando por aí. Ela está vivíssima nessas eleições. Acompanhamos também a tristeza que acontece na Venezuela. Já são 29 os mortos. E hoje, Donald Trump se manifestou sobre o que ocorre no país. Não é o que você está vendo pela imprensa brasileira. Trump não disse que a Venezuela é uma bagunça, ele disse que está triste pelo que ocorre no país. Você vai ver o vídeo original aqui na TV Antagonista. Vamos falar também sobre a marcha indígena, mais uma que acontece na esplanada dos ministérios. Fernando Henrique Cardoso dizendo que é super a favor da Lava Jato, não fez nada para abafar, e nós vamos conversar aqui as contas reprovadas do PT e do PSDB. O início do fim, a delação começou com Palocci, agora vai vir com Renato Duque. A gente vai debater aqui com o Mário Sabino, porque é uma notícia que o antagonista já vem puxando aí o fio, né, dessa meada, o fio desse novelo desde 2015, e a gente ganhou um garoto propaganda na tribuna do Senado. É isso mesmo, o antagonista tem um garoto propaganda agora que garantiu na tribuna do Senado. Quando o senador lê uma notícia e sabe que é quente, é porque ele leu ontem, porque ele leu no Antagonista. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem é que foi falar do antagonista na tribuna do Senado. Então vamos começar indo à França. Marine está viva. Vamos direto às ruas de Paris com o Marc Tawil. Fala, Marc. Enquanto o centrista Emmanuel Macron tenta convencer os franceses de que sua inexperiência política vai resolver os problemas da nação, a ultranacionalista Marine Le Pen ganha musculatura rumo ao segundo turno, que promete ser disputado muito mais do que supunham os analistas 3 dias atrás. O pleito está marcado para o dia 7 de maio. Na segunda-feira após a eleição, a última segunda-feira, as pesquisas davam 60 a 40 para ele. Hoje, o quadro mudou. Mais obstinada, mais falante e mais agressiva, Marine Le Pen trata o jovem Macron como, abre aspas, o bebê de François Hollande, fecha aspas, o atual e impopular presidente francês, e insiste em bater na tecla de que se trata de um aventureiro. Apesar do esforço quase total da cena política francesa contra os nacionalistas, o marketing de Le Pen parece estar dando certo. Pesquisa divulgada hoje, quinta-feira, mostra um aumento de 4 pontos nas intenções de voto para ela e queda de 4 pontos para ele. Macron responde como pode aos ataques de Le Pen, mas sempre em tom bem mais ameno e protocolar. A impressão é que o jovem candidato parece ter medo de Le Pen e ela já se deu conta. O temor dele agora é que os eleitores também se deem. Bom, e a gente continua falando
de política internacional. A Venezuela, dia 29. É o 29º dia de protestos na Venezuela. Infelizmente, com 29 mortes confirmadas, 100 feridos graves, 1.500 pessoas presas, 800 delas ainda detidas, nem todas com paradeiro confirmado. Nicolás Maduro agora culpa os manifestantes pela violência. E muitos canais, como por exemplo a Telesur, vem fazendo reportagens entre aspas, né, culpando os manifestantes pela violência. Vamos ver o pronunciamento de hoje de Nicolás Maduro. A la manifestación que se dirigía por la autopista Francisco Fajardo hacia la Plaza de Bellas Artes. Muchachos, esta gente no quiere paz. Ellos se metieron en un callejón sin salida y nos quieren meter a todos nosotros en su callejón, en su barranco. Aí, depois de 29 dias massacrando as pessoas, Nicolás Maduro vai em praça pública dizer: esta gente não quer paz. Esta gente de quem ele deveria ser o presidente. Uma coisa que fez um tremendo estrondo nas redes sociais hoje foi o pronunciamento de um jovem que está muito ativo na política da Venezuela, está aparecendo junto aos líderes de oposição. É um menino muito inteligente e muito corajoso, se chama Ibrahim Saab. Ele é filho do William Saab. William Saab é um político muito influente na Venezuela. O nome dele é Tarek William Saab. Ele é um observador de direitos humanos, mas não é uma coisa pouca isso na Venezuela. É um cargo que seria como um ombudsman de direitos humanos. No governo chavista, isso é um super cargo. Ele seria o guardião dos direitos humanos do país. E ele ganhou esse cargo num outro momento, não é nesse momento de Nicolás Maduro, é num momento em que o país todo estava em paz. O que esse rapaz fez? Ele fez uma carta, se colocando contra tudo o que o governo de Nicolás Maduro fez. Ele é um rapaz criado numa casa de um defensor de direitos humanos, o pai dele sempre foi um defensor dos direitos humanos. Ele leu essa carta se colocando contra Nicolás Maduro e fez um apelo, olhando ali para a câmera, ao pai dele, para que faça a coisa certa usando o poder do próprio cargo. É uma coisa de arrepiar. Não vou colocar inteira porque está em espanhol, mas esse momento, todo mundo que tem família, todo mundo que tem filho, vai ver que é uma coisa espetacular, uma coisa muito forte. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. É uma pancada, né? Um filho pedir ao pai: pai, eu te entendo, peço a você que faça o que tem que fazer, que eu sei que não é fácil, mas é o correto. E o correto que ele pede ao pai é que contenha o que está fazendo o regime de Maduro contra o povo dele, o povo da Venezuela. E o que é que está fazendo? Está fazendo isso que você vai ver nesses vídeos aqui.
Bom, e você deve estar vendo em toda a imprensa, eu vi em diversos órgãos da imprensa nacional, a frase que Trump disse que a Venezuela está uma bagunça. Nós somos atrás do pronunciamento na Casa Branca, porque quando veio isso aqui eu duvidei que mesmo Donald Trump sendo quem é, um presidente de um país dissesse isso sobre outro, cujo povo está na situação em que está o povo venezuelano. Duvidei, porque imagina, de jeito nenhum. Então achamos esse vídeo. Foi um encontro do presidente argentino, Maurício Macri, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No vídeo, os dois dão uma entrevista coletiva à imprensa, não falam sobre este tema e no final perguntam sobre a Venezuela. Esta frase que você vai ler na imprensa brasileira, de que Trump disse que a Venezuela é uma bagunça, não foi dita. A frase que foi dita é essa aqui. Thank you. Well, I'm very sad for Venezuela. Very sad to see what's happened in Venezuela. What can I do about Venezuela? Venezuela is a very sad situation. O que Donald Trump disse é muito triste e nós estamos muito tristes por ver o que aconteceu na Venezuela. Não foi dito a Venezuela é uma bagunça, conforme tem sido replicado aí por diversos portais. Enfim, vamos adiante. Não queremos o enterro. Agora, voltando aqui para as notícias nacionais que vocês estão pedindo. Enterro de quem que estamos falando? Estamos falando do enterro da Lava Jato. A gente sabe que lá no fundo muita gente quer, mas na declaração pública é bom defender a Lava Jato. E quem é que está defendendo a Lava Jato agora? Fernando Henrique Cardoso, porque qual é a profissão de ex-jogador de futebol? Técnico. Qual é a profissão de ex-presidente da República? Youtuber. Então vamos lá ver esse vídeo. Já me atribuíram muitas mentiras. Por exemplo, disseram que eu disse, esqueça o que eu escrevi. Nunca disse isso. Ou então disseram que em um dado momento eu teria chamado de vagabundos que se aposentavam. Não era isso, eu chamava daqueles que se aposentavam cedo e ganhavam muito. Mentira. Depois inventaram, eu tenho um apartamento em Paris. Já botaram fotografia de um apartamento que não é meu. Não tenho nenhum, nunca tive. Não tenho nada fora do Brasil. Isso acontece no mundo que nós vivemos, em que as mentiras começam a circular. Circulam pela rede, circulam nas fofocas e por aí vai, e viram um fantasma que tem existência própria. E a gente é obrigado a estar interagindo, reagindo aos fantasmas. Mas tem que fazer, porque senão aquilo passa batido. Olha, agora inventaram uma outra, de que eu, o Lula e até o presidente Temer estaríamos envolvidos numa espécie de conluio. Para quê? Imagina só, abafar, acabar com o Lava Jato. Eu já escrevi, já disse, todo mundo sabe o que eu penso. Eu acho que o Lava Jato é uma coisa positiva, deve ir até o fim. Não há nada disso, não houve absolutamente nenhuma conversa nesse sentido, nem com o Lula. Aliás, eu só estive com o Lula para dar os pesos pela morte da Marisa. Falei uma vez com ele pessoalmente, agora, recentemente. Nunca conversei sobre esse tema. Gente, travou o Fernando Henrique Cardoso, tem forças ocultas, né, contra o Fernando Henrique Cardoso, mas ele está dizendo que nunca conversou sobre este tema de Lava Jato com o ex-presidente Lula, nem com o atual presidente Michel Temer, e está todo mundo dizendo aí que não quer o mal da Lava Jato. Está no ponto aí de novo? Vamos lá. Já me atribuíram
muitas mentiras. Por exemplo, disseram que eu disse, esqueça o que eu escrevi. Nunca disse isso. Ou então disseram que em um dado momento eu teria chamado de vagabundos que se aposentavam. Não era isso, eu chamava daqueles que se aposentavam cedo e ganhavam muito. Mentira. Depois inventaram, eu tenho um apartamento em Paris. Até já botaram fotografia de um apartamento que não é meu. Não tenho nenhum, nunca tive. Não tenho nada fora do Brasil. Isso acontece no mundo que nós vivemos, em que as mentiras começam a circular. Circulam pela rede, circulam nas fofocas e por aí vai. E viram um fantasma que tem existência própria. E a gente é obrigado a estar interagindo, reagindo aos fantasmas. Mas tem que fazer, porque senão aquilo passa batido. Olha, agora inventaram uma outra, de que eu, o Lula e até o presidente Temer estaríamos envolvidos numa espécie de conluio. Para quê? Imagina só, abafar, acabar com o Lava Jato. Eu já escrevi, já disse, todo mundo sabe o que eu penso. Eu acho que o Lava Jato é uma coisa positiva, deve ir até o fim. Não há nada disso, não houve absolutamente nenhuma conversa nesse sentido, nem com o Lula. Aliás, eu só estive com o Lula para dar os pesos pela morte da Marisa. Falei uma vez com ele pessoalmente, agora, recentemente. Nunca conversei sobre esse tema nem com ele, muito menos com o presidente Temer. Nenhum emissário nosso, tudo é fofoca, mentira, não é verdade. Então vocês prestem atenção. A gente tem que ver se há fato. Foi comprovado? Onde é que está o fato? Se não tem fato, é uma bolha que tem que furar, estourar no ar. Eu sei que é assim, mas é preciso que a gente ajude. É por isso que eu estou explicando mais uma vez, dizendo, olha, não levem a sério o que não é verdadeiro, o que não está comprovado, o que é mera insinuação, diz-que, que passa a ser um fantasminha que fica aí atormentando a vida da gente. Cuidado. Portanto, está aí um vídeo postado por Fernando Henrique Cardoso no seu Facebook. E hoje teve mais marcha indígena. Forças ocultas aqui apagando as luzes, mas mesmo no escuro eu vou mostrar essa marcha para vocês lá em Brasília, na esplanada dos ministérios. E amanhã nós vamos descer com a turma todinha para aqui. Vamos sim. Estão todos os órgãos federais. MTST daqui de Brasília, acompanhando a marcha ali atrás. E aí, Zezé, você está aqui na marcha do acampamento Terra Livre. É isso, como MTST, nós estamos na luta aí para unificar essa luta. E ali é engraçado que tem o MTST, vocês viram, MTST para unificar essa luta. E aí tem muita gente falando assim, índio de calça jeans, índio de óculos, índio de não sei o quê, mas a Diana Lima matou aqui o que as pessoas, inclusive da FUNAI, estão falando. O índio pode usar óculos? Pode. Calça? Pode. A única novidade em termos de etnias indígenas que a gente tem aí, e que talvez seja legal até, né, chamar antropólogos para estudar, é que a gente tem aí vários índios de barba nessa manifestação. Quem sabe é uma etnia nova que surgiu. Acho que antropólogos do mundo inteiro que vão ver essa manifestação vão querer, com segurança, vir ao Brasil para estudar. Se você conhece algum antropólogo que quer o vídeo, pode pedir que eu cedo esse vídeo, porque com toda certeza a comunidade científica internacional vai ficar interessadíssima nessas novas etnias indígenas brasileiras. Vamos à Perfídia. Perfídia, este bolero de Alberto Carrillo, um bolero daqueles de fazer chorar, um bolero mexicano, mas que também foi cantado com aquele ar de fundo do poço por Pablo Milanés, um cubano que sofreu nos campos de concentração cubanos. E digo por quê? Porque Perfídia
também é o nome de uma operação que parece novela mexicana e que tem tudo a ver com as origens da Lava Jato. Quem vai explicar o que aconteceu com a prima do homem do posto de gasolina, que foi o estopim de tudo isso que está aí, é o antagonista Cláudio Dantas, direto de Brasília. Fala, Cláudio. Olha, ontem teve a Operação Perfídia, que prendeu a prima do Carlos Habib Chater, doleiro que está na gênese do Petrolão. Cláudia Chater, o que tudo indica na investigação é que ela substituiu o primo na operação do esquema, porque a Polícia Federal identifica essa operação envolvendo a Cláudia a partir de 2014, justamente quando o Carlos Habib Chater é preso na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, gente, ela acabou se enveredando pelo lado de Curitiba, pelo lado da Petrobras, porque foi investigar o Youssef, sabia das relações, descobriu as relações do Youssef com o José Janene e depois com o Paulo Roberto Costa, através daquela questão do Land Rover, que ele deu como presente para o Paulo Roberto Costa, e aí isso virou o que a gente já sabe hoje, aí, toda essa investigação do Petrolão, e acabou que ficou de lado os desdobramentos disso através os desdobramentos da investigação através do Chater, do Habib Chater, aqui em Brasília. É o principal doleiro aqui em Brasília, e agora pegaram a prima, e não pegaram só a prima, pegaram a família inteira. A família inteira estava dedicada a esse tipo de operação. E para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio, a Polícia Federal descobriu que eles usaram uma conta, uma empresa, uma offshore, montada na Venezuela para enviar 5 bilhões de dólares à Dinamarca, a um banco na Dinamarca. 5 bilhões de dólares, tá? É muita coisa. Eles também descobriram que esse grupo criminoso era uma estrutura especializada em lavar dinheiro através também de laranjas, de compras de imóveis em nome de laranjas, imóveis de luxo, abertura de empresas de fachada também em nome de laranjas, enfim. Toda a estrutura que a gente sabe que é usada para lavar dinheiro. Esse dinheiro tem origem aonde? É aí que a gente vai para a segunda fase dessa operação, que em breve a gente vai ter mais informações. Eu tenho certeza que a gente está diante de um outro braço, né, de um mesmo esquema. Então a gente está aí, até brinquei, falei de Lava Jato do B, porque o lado B da Lava Jato, porque ela se o Youssef era um braço desse esquema, o Habib era um outro braço, e obviamente a prima dele, a gente está falando da mesma família, da mesma operação, e vai ter muito desdobramento. Isso é dinheiro de Brasília, isso é dinheiro que circulava aqui, e que eles mandavam para fora do país através justamente desse imenso esquema de lavagem de dinheiro. Então podemos esperar com grande expectativa os desdobramentos da Operação Perfídia. Pegamos vocês. Tava engraçado o meu nome ali aparecendo. Você viu? E a gente fugiu. Bom, enfim. Operação Perfídia, agora até com o consulado da Jordânia. Eu gosto porque o pessoal não economiza, Madeleine, né? É um negócio espantoso essas descobertas da Operação Perfídia, porque isso que o Cláudio agora acabou de dizer, 5 bilhões de dólares teriam sido lavados por meio de uma offshore na Venezuela que enviou o dinheiro para um banco na Dinamarca. Pessoal, 5 bilhões de dólares. É um negócio, olha, não é que é espantoso, é estupidificante. 5 milhões. Eu nunca vi. E os nomes, né? A offshore chamava Global Recreative System. São bonitos os nomes. E também assim, do fundo do coração, né? Eu gosto dessas coisas. Aliás, eu acho que assim, tem Global no meio, já começa a ficar complicado pelo jeito, né? Eu acho que tem várias chamadas Global. Não, e aí o que eu tava pensando é que o bolero Perfídia, gente, tem tudo a ver. Tem uma parte que fala assim, quem sabe que aventuras tendrás, que tem tudo a ver com essa operação, porque assim, são coisas que eles vão falando, que vai para Dinamarca, que vai para Jordânia. A pessoa estava num posto de gasolina. Com um posto de gasolina, eles fazem isso. Você imagina se falasse outras línguas, né? Não, é isso que eu fiquei pensando. É isso que eu fiquei
pensando, porque não tem aquela... Olha, o problema de ser monoglota é esse. Você podia lavar 10 e você tá lavando 5, né? Então, toca aprender inglês, pessoal. De verdade, Nossa, Mário, né? pelo amor de Deus, imagina se o pessoal aprendesse tudo, o país tinha acabado. Agora, vamos falar o quê? Isso é porque não sabe inglês. Agora, matemática. PSDB e PT e PSDB tiveram as contas reprovadas. Ai, ai, ai. O PT vai ter que devolver 5.600.000 reais e vai ficar sem receber 7.800.000 reais do fundo partidário. O PSDB vai ter que devolver 3.900.000 reais e deixará de receber 6.600.000 reais do fundo partidário. Tem um monte lá de partido que teve as contas aprovadas. Agora, se eu não me engano, essas contas se referem ao ano de 2011, né? Do PT para o ano de 2011. Ou seja, isso foi reprovado 6 anos depois. O que me leva a ponderar que é muito tempo, né? Não dá, eu acho que é preciso que haja um sistema, né, de verificação de contas mais rápido. Chama o povo da malha fina lá, vocês não conhecem eles? Pois é. A gente pode fazer um almoço. No caso do contribuinte, né, ou do pagador de impostos, que é a expressão mais apropriada, né, o pagador de impostos, aquele sujeito honesto, né, que paga os seus impostos. Aliás, não tem nem como escapar do pagamento, porque o pagamento dos impostos assim, ou é na compra de produtos, de objetos de consumo e tudo mais, ou descontado direto da fonte, então não tem como sonegar, né? Esse pagador de impostos, ele é rapidamente detectado pela Receita Federal. Né? Agora, o malandro, ou os partidos que usam indevidamente dinheiro do pagador de impostos, porque o dinheiro, vamos lembrar que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, o dinheiro da Madeleine que eles usam, né? Este dinheiro, para ser controlado, verificado, está sendo gasto de uma maneira, digamos, honesta, né? 6 anos. 6 anos. Tem calculador aí no TSE? Não tem computador? Vocês vão comprar computador? O TSE é um tribunal curioso, porque, olha, as prestações de contas de campanhas eleitorais. Nós nos debruçamos sobre as contas das campanhas, da campanha da Dilma, da campanha do Aécio, em 2014. Tá tudo lá, né? Os recibos, as notas, mas é uma zona para você encontrar algo, para você controlar algo. É evidente que não basta você jogar isso no site do TSE, né? Escanear, jogar lá o documento e não ter um trabalho efetivo de controle. Isso só começou a ser feito, né, depois das denúncias das gráficas fantasmas e tudo mais. Então, de fato, o TSE, com todo o respeito que eu tenho ao tribunal e às pessoas que trabalham no TSE, é preciso que se modernizem e que encontrem uma metodologia de fato eficaz para o controle tanto de campanhas eleitorais como do dinheiro gasto pelos partidos com o nosso dinheiro. Isso também é uma coisa que se discute muito no serviço público em geral, que se informatizou a coisa toda, mas continua usando o computador como se fosse uma máquina de escrever, um telex, um fax. Por exemplo, estou falando de boletim de ocorrência. Se informatiza a polícia inteira. O boletim de ocorrência é feito do mesmo jeito desde a década de 80. Não muda nada? Tem que ficar o PM lá olhando, o outro digitar? Em vez do PM estar lá na rua? A informatização ela só age para no serviço público, em geral, para controlar o cidadão. Aí eles são magníficos, né? É verdade. Você entrega a sua declaração de renda de maneira rápida, os programas são o máximo e tudo mais. Se bobear, ele sai do seu celular e pega a declaração de renda exatamente. De você. Agora, quando é para te favorecer, né? Ou favorecer o interesse público, mais, digamos assim, genuíno, não, né? Não. Aí é difícil. Agora, interesse público, estamos sabendo o seguinte, você já tinha falado da delação do Palocci. Uhum. Agora parece que ele ganhou um irmãozinho nessa coisa de abrir o seu coração.
Senhor Renato Duque. Como é que é essa história que vocês tinham falado em 2015? Pois eu não entendi direito. É o seguinte, bom, primeiro vamos voltar ao Pallotti, né? O Pallotti, num primeiro momento, achou-se, né, vou aqui repetir, que ele, a peça de resistência seria o sistema financeiro nacional, com quem ele transacionava muito, muito intimamente, quando era ministro, e depois também quando virou consultor. E que o Lula, né, seria digamos assim, um dado lateral, porque já se teria tudo contra o Lula, né? No primeiro momento estava se pensando nisso, mas não. O que está se descobrindo agora, porque ele está falando, e isso está sendo repercutido pela imprensa, inclusive nós, é que havia um brutal esquema na Sete Brasil, a empresa criada no governo Lula para operar sondas, né, de exploração para a Petrobras, e uma empresa que foi criada para roubar, né, que nesta empresa, né, 1/3 desta propina obtida com os contratos de plataformas ia para o comandante máximo. E aí é outro dinheiro, não é o dinheiro que está, por exemplo, na planilha amigo. É mais do que isso, muito mais. Então, então tem esse lado do Pallotti que de fato é extraordinário, né? E o Pallotti finalmente descobriu que há dois tipos de advogado, né, Madeleine? O advogado que evita a delação premiada, que está lá para evitar a delação premiada, e o advogado que está lá para trabalhar pela delação premiada, né? Então ele descobriu o segundo tipo, né, de advogado, que é uma grande descoberta do ex-ministro. Só que não para por aí. Você tem o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, que foi preso naquela leva no final de 2014, com uma série de outros diretores, executivos da Petrobras. Ele foi preso, acho que, se eu não me engano, em novembro de 2014. E foi solto logo depois. Ninguém achou, todo mundo achou meio estranho, mas ninguém se debruçou sobre isso. Quando o antagonista surgiu no início de 2015, lá para março, né, eu estava investigando essa história do Renato Duque, aí ele já tinha voltado a ser preso, inclusive. Aí nós descobrimos que o Renato Duque, por ocasião da primeira prisão, a mulher do Renato Duque foi até o Instituto Lula, entrou em contato com o Paulo Okamoto, né, que dirige o Instituto Lula, e depois o Paulo Okamoto passou a mulher do Duque ao Lula, e ela disse aos dois que se o marido dela não fosse libertado, por ocasião da primeira prisão, que ela contaria tudo o que ela sabia, né? A respeito do quê? Do escândalo na Petrobras. Esse casou bem, muito bem, Mário. muito bem. Casou bem. Nós fizemos a matéria, né? Nós fizemos o post. O Instituto Lula, imediatamente, numa reação que causou até um certo espanto, né? O que confirmou tudo aquilo que a gente tinha dito, soltou uma nota dizendo que nós éramos mentirosos, que nós éramos isso, nós éramos aquilo. A gente reproduziu a nota do Instituto Lula. Disse, inclusive, que se o Lula quisesse dar uma entrevista para mim e para o Diogo, a gente estava pronto para entrevistá-lo, né? Tá valendo ainda? Tá valendo. Eu queria! E aí se calaram, né? E nós ficamos acompanhando essa história do Renato Duque. O Renato Duque, num primeiro momento, ele, como vários outros, acreditaram que o Lula ia dar um jeito, que isso lhe foi prometido, né? Um jeito de acabar com a Lava Jato, de melar a Lava Jato, né? Via, sei lá, STF, via Ministério da Justiça, pensava, ainda era governo Dilma, né? Aí mais de 2 anos depois, o Renato Duque já vinha negociando a delação premiada dele, mas aí havia ali uma queda de braço, porque ele não queria entregar tudo, né? Agora, o que consta, ele vai entregar tudo, está prometendo abrir a porta do inferno, né? Para quem? Outra vez para o comandante máximo, porque ele sabe muita coisa a respeito da Sete Brasil. Que é a tal da empresa de sondas. A empresa de sondas, né? Sobre a qual também o Palocci tem muito a revelar, ao que consta. Então, assim, é um negócio de fato, assim, se as pessoas acham que o Petrolão, tudo já foi descoberto a respeito do Petrolão,
preparem-se, porque, como disse o Pallotti, e disse no depoimento ao Moro, né, ele pode render mais 1 ano, pelo menos, de Lava Jato. E esse cara aí, esse Renato Duque, se a mulher dele já fazia isso no começo do negócio, quando ele ainda estava amigo do pessoal. Você imagina agora, o cara já ficou preso, ele perde todos os amigos, ele só tem a família. A influência da família sobre ele sem dúvida, vai aumentando muito. Ele vê que no fim, ele só tem por ele a família mesmo. Foi o caso, por exemplo, Madeleine, do doleiro, né, do Alberto Youssef, né, que num primeiro momento estava com advogados que estavam ali para evitar a delação premiada, né, e a família deu um chega para lá e disse, pô, não, né, você vai ficar preso a troco do quê? Né? Mas mesmo no caso do Delcídio, eu acho assim que nesses rolos todos que você vê, as pessoas organizadas ali, numa irmandade que comete todos esses desvios, elas se imaginam conectadas por aquilo. Na hora que a casa cai, ou é cada um por si, ou é cada um com a sua família. Claro. E aí você vê... E no caso do Pallotti, Madeleine, ele viu. Né, ele viu o que aconteceu, quer dizer, a casa está caindo, aliás, não só a casa, né, tem na verdade é um triplex e um sítio que estão caindo. Que não são do Lula. Então, mas esse sítio e esse triplex, que não são do Lula, estão caindo. E o Pallotti, evidentemente, que ele está informado a respeito, né, e não só disso, né, as delações da Odebrecht também, os outros pedidos de abertura de inquérito, que devem virar processos, tudo isso... faz com que o sujeito finalmente caia em si e diga, bom, eu vou pagar o pato? Não, né? Falando em triplex, você viu aquele vídeo do Lula falando do sapato? Sim. Tem aí o vídeo do sapato? Ele falou... Sim. Que eu até estava pensando aqui, Mário, eu pedi para as pessoas me mandarem, que ele falou que é que nem ir numa loja de sapato. A história do triplex, né? Que ele vai com a mulher, não é isso? E aí a mulher pede para tirar 40 sapatos pede para descer 40 sapatos, experimenta todos os 40 sapatos e não leva nenhum. Que foi assim, né? É falacioso, né? Olha lá, para explicar o triplex. Põe aí para explicar o triplex. O Ministério Público começou mentindo e continua mentindo a esse respeito. Veja, para você provar que eu sou proprietário de um patrimônio qualquer, você tem que ter um recibo, você tem que ter um registro em cartório, você tem que ter uma escritura, porque isso não é uma coisa privada. Ou seja, quando você vai registrar o imóvel, você tem que mostrar claramente que tem um documento assinado. Ora, se eu não paguei, se eu não tenho recibo, se ele não recebeu, se a OAS dá o tal do apartamento como garantia de vários empréstimos que ele fez, o apartamento não pode ser meu. O apartamento não pode ser meu. A mesma coisa é a chácara. Ou seja, ele sabe que tem dono, sabe que foi pago com cheque, sabe que foi pago com... Sabe? Eles sabem, eles já investigaram tudo. Agora, se eles mentiram e não tem como sair da mentira, é problema deles, não é meu. Presidente, os investigadores, eles dizem que há evidências que reforçam a tese de acusação deles, porque houve reformas feitas no apartamento do Guarujá e no sítio o senhor frequentou o sítio durante bastante tempo. E que provaria, no entender dos investigadores, que esses bens estavam sendo preparados para o seu uso pessoal e que empreiteiras com fortes interesses em contratos da Petrobras, bancaram reformas de cozinha em apartamento, no sítio. Ou seja, eu pergunto assim, um político tão importante como o senhor, né, aceitando ali a tese da sua defesa, como o senhor está dizendo, olha, os bens não são meus. No entanto, essas reformas que podem ser descritas como agrados a um político importante, não são vantagens indevidas, como dizem os investigadores, presidente? Então vamos mudar o processo. Diga. Vamos fazer outro processo. Vamos dizer o seguinte, primeiro, queremos reconhecer que o apartamento não é do Lula e queremos reconhecer que a chácara não é do Lula. E queremos reconhecer que na chácara as empresas fizeram reformas a pedido de quem é o dono da chácara. Vamos supor que seja isso. Sim. Então tem um processo. Sim. Anula o processo de corrupção e vamos criar a tipificação de um outro processo, que ele pode chamar de processo moral, de processo ético, mas não pode continuar, sabe, dizendo que teve corrupção. Mas o senhor não vê agora, nada eticamente errado? Você já foi da sua loja com a sua mulher comprar sapato?
Já. Já. Você viu que às vezes ela pede pro cara da loja descer 40 caixas, e ela bota os 40 no pé, e depois ela fala, não quer nenhum, levanta e vai embora? Como é que você acha que fica o dono da loja? Puto da vida com a sua mulher, porque desceu tudo e não comprou nenhum. Ora, se ela não comprou, o sapato não é dela. Isso é o caso do apartamento. É o caso do apartamento e é o caso da chácara. Se eu não comprei, não é meu. Se eu não paguei, não é meu. Se não tem registro, não é meu. Se não tem documento, não é meu. Se não tem um cheque, não é meu. É isso que eu quero que eles digam. Olha, Madeleine, é o seguinte, o senhor Lula é um mistificador, é um mentiroso, né, contumaz, né? Existe uma coisa chamada ocultação de patrimônio, e que, aliás, essa entrevista devia servir até como prova disso, né? Ocultação de patrimônio, né? Malandro, que é malandro, não põe nada em nome dele se essas propriedades vieram de dinheiro ilícito, né? De dinheiro que não é legal, né? Assim, mesmo eticamente, tudo mais. Muito bem. O sítio é do senhor Lula, está no nome de um laranja chamado Fernando Bittar, né? O triplex, como esclareceu o Léo Pinheiro, não era um triplex decorado, era um triplex personalizado que foi reservado para o senhor Lula, certo? Inclusive compraram uma cozinha, que nós descobrimos, a cozinha Kitchens, também comprada para o sítio, comprada no caso do triplex, pela OAS, a nota foi emitida em nome de quem? Do Fernando Bittar, que muito provavelmente, suspeita a polícia, porque a evidência é clara, em nome de quem seria passado a propriedade do triplex. Certo? O que disse o Léo Pinheiro? Que o apartamento era do Lula, né? Foi personalizado para o Lula, vistoriado pelo Lula e pela sua mulher, né? E que ele queria passar a propriedade e que o Lula pediu para segurar, porque era época de eleição, então isso não ficava bem. Depois, porque ele ficou doente, né? Depois, porque surgiu a Lava Jato, certo? E quando surgiu a Lava Jato, aí sim é que o Lula disse que o apartamento não queria mais o apartamento e sobrou para a OAS. A OAS, o próprio Léo Pinheiro disse o quê? Não é norma, não é bom, né, que a empreiteira fique com o apartamento de um empreendimento que ela construiu. Sim. Certo? Porque isso atrapalha a contabilidade. Muito bem. Então, a OAS queria passar a propriedade para o nome do Lula, ou de um familiar, ou, segundo o Léo Pinheiro, de uma pessoa que fosse indicada para o Lula. Ou seja, o Léo Pinheiro dizia isso aos seus diretores para explicar por que o apartamento continuava no nome da OAS. Estou tudo dando depoimento dele, né? E contava, portanto, com a possibilidade de que esse apartamento, assim como o sítio, fosse passado para o nome de um terceiro, ou seja, de um laranja. Por que, me conta, por que a OAS compraria uma cozinha de luxo para instalar naquele triplex, né? Em nome do senhor Fernando Bittar? Por que não acontece essas coisas comigo? Só acontece com esse Fernando Bittar. Ele falou isso da loja de sapato. Que nem quando eu sou mulher vai numa loja de sapato. Isso tudo eu vou em um monte de loja de sapato. Eu desço 40 sapatos, eu provo. Aparece cozinha kitchen de 500 mil instalada na minha casa, não aparece. Dentro de sapato não tem cozinha kitchen, elevador privativo, não tem sauna, Nunca me apareceu uma sauna de graça, nada. Que ético, nada que ético. Por que isso só acontece com o Lula? Não, atenção, e não é uma questão ética, porque essa história de que nem foi um agrado é mentira. Agrado é demais, mentira que foi agrado. Porque, senhores, agrado assim, é um presente. Se você dá um presente para uma pessoa, você não cobra dela. Não. O dinheiro das reformas, de tudo que o Lula recebeu, seja da Odebrecht, seja da OAS, segundo os pagadores, tanto da Odebrecht quanto da OAS, tudo que ele recebeu foi depois descontado de dinheiro de propina. Atenção, não é agrado, foi propina.
fosse agrado, Mário, tem lei para isso, mais que R$100 nem pode. Eu fui funcionária Mas não pública, é, já gente, devolvi, mas não vamos nem entrar nesse mérito, Madeleine. Mas nem isso não é agrado porcaria nenhuma. Essa é uma tese marota, vigarista, né? Para minimizar. Para minimizar, que alguns jornalistas, inclusive, compram, sem até pensar a respeito, não porque sejam petistas, o agrado. Agrado coisíssima nenhuma. Está se falando aqui de propina do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Sim. Tá? Aí tá todo mundo aqui perguntando, não tem um contrato referente isso aqui. Gente, essa coisa do contrato, o depoimento do Léo Pinheiro tá na TV Antagonista completo. Ele vai explicar direitinho essa história do contrato, quem era dessa Bancop, que era a cooperativa dos bancários. Até hoje me sugeriram, eu vou pesquisar, vou atrás disso, se quem não era bancário podia comprar na cooperativa, que é uma dúvida que eu tenho. Também não sei. Vou Eu sei que depois... eu não sei. Eu sei que, assim, quem era da cooperativa tinha lá os documentos. Gente, mas isso tudo tá aí no depoimento, senhores, vocês podem ver. Olha, isso aí é o seguinte, vamos deixar claro, né? É papo furado de que essa gente está falando mentira. Porque mentira tem perna curta. Eles não podem falar mentira para... Imagina se vocês... Escute, vocês acham que os procuradores, o juiz, a justiça, né, aceitaria... Veja, isso é colocar o sistema inteiro jurídico, a justiça brasileira, com todas as falhas que a justiça brasileira tem, com todas as picaretagens que possam existir na justiça brasileira, mas isso é colocar não apenas o sistema, as pessoas que estão envolvidas na Lava Jato, numa invenção, né, de que eles estão aceitando mentiras, estão negociando mentiras. Isso é papo furado. E olha, vai ficar cada vez mais clara a mentira, a enorme mentira, né, em que vive o ex-presidente da República, apontado pelos procuradores do Lava Jato como comandante máximo de uma organização criminosa. E agora vamos ao comandante máximo do Carnalula, que é amanhã, greve geral. Eu fiz aqui, vocês sabem que eu tentei emendar, vocês sabem que era amanhã, com 1º de maio, com 3 de maio luto pelo não depoimento do Lula, com o fim de semana, com o dia 10. O que você respondeu? Não. Ai, gente. Não. Aí eu pedi pro sindicato entrar com uma moção para eu ter café na cama todo dia. Não, eu não reconheço esse seu direito. Bom, aí, né, já que os meus direitos não foram reconhecidos, que é quase escravidão, não posso emendar 20 dias, enfim. Tem uma coisa muito interessante acontecendo em São Paulo, que é o mentor Muniz Neto, que é conhecidíssimo, estrela aí das redes sociais, meu amigo querido Neto, um beijo, escreveu uma coisa que eu fiquei pensando. Muitos professores da rede pública e da rede particular estão em greve, e ele falou, assim, agora nós temos que ficar pensando o seguinte, as pessoas entram em greve porque são contra mudanças. Quem é contra a mudança é reacionário. Quem faz a revolução são os jovens. E jovens, graças a esses professores que estão fazendo greve, olha como é complicado o negócio, estão escrevendo cartas sensacionais que estão por aí, dizendo por que eles, jovens, discordam, alguns deles são favoráveis às reformas. O que eu achei bonito das cartas? Eles não xingam, não desmerecem os professores deles, não desrespeitam os professores. Eu achei isso muito legal, porque é tão bonito quando você vê um adolescente que está naquela idade dos hormônios conseguir responder para um professor que é hierarquicamente superior, sem atacar, sem desmerecer, expondo ali o ponto de vista. Eu achei sensacional. E aí o post do Neto tem um negócio legal que é o seguinte, são os jovens que fazem as revoluções. Reacionários são aqueles avessos às mudanças. Você que se julga revolucionário e nessa sexta-feira defenderá a manutenção da situação atual, sem as reformas trabalhista e previdenciária, pense. Quando foi que você envelheceu, tornou-se um reacionário e tomou um passa-moleque como esse, de jovens que clamam por mudanças? O Neto também é pai de 3 meninas.
E eu achei isso sensacional, porque tem uma geração de adolescentes de 40 anos que não percebeu que envelheceu. Porque assim, adolescentes de 40, de 70, de 80. As pessoas não perceberam que envelheceram. Olha, esses jovens que estão respondendo aos professores, grevistas, né, de uma maneira muito racional, eles têm a perfeita percepção de que eles é que irão, a geração deles é que irá pagar essa conta que é impagável. Né? Sim. Então, assim, não há é de uma clareza, de uma lucidez, né, que são absolutas. De fato, eu acho assim, a gente vive um momento no Brasil que ou a gente dá certo, ou a gente vai dar errado de uma vez. Porque pela primeira vez na história do Brasil, a razão, a decência, né, sem ranços, né, elas começam a despontar no universo da participação da sociedade na política, na própria política. Então, eu acho que de fato, o efeito limpeza que a Lava Jato teve e agora essa coragem que as pessoas estão tendo para ir às ruas, defender bandeiras que antes elas não defendiam porque tinham medo de defender, e de falar e de expressar o seu ponto de vista, isso pode representar uma mudança que é essencial para o Brasil, essencial. De fato, é muito gratificante você ler uma carta como essa que foi divulgada por estudantes aqui de São Paulo. E, assim, tem uma que ficou super famosa, que está sendo divulgada, mas aí depois, você vê, dizem, da mesma forma que na internet o mau exemplo arrasta, o bom exemplo também arrasta. Outros estudantes de outras escolas também estão fazendo. E o que eu tô achando legal eles estão reconhecendo assim que existe a discordância. Eles não estão assim xingando o professor nem nada. Inclusive estão reconhecendo que chegaram àquele nível intelectual onde eles estão e que comprovam com o que eles escrevem também com a ajuda daqueles professores que estão ali. E é uma coisa fantástica você ver que a juventude, que todo mundo, inclusive esses adolescentes de 40, 50, 60 anos que gostam de falar, essa juventude está perdida, que aí você vê que a pessoa envelheceu mal, né? Quando fica criticando os jovens. Você vê que a gente tem uma juventude que é diferente, que é promissora, e que existe uma parte que gosta de debater, né? Tentam, né, desqualificar esses alunos que escreveram essa carta, e talvez também os demais de outras cartas, de outras manifestações, dizendo que esses alunos não foram os autores da carta porque eles são incapazes de escrever daquela maneira, de pensar daquela maneira. Olha, eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa para vocês, né? Não desqualifiquem nem subestimem os jovens dessa maneira, porque há muitos jovens que pensam corretamente e que escrevem maravilhosamente bem. Ah, mesmo. E olha, isso eu vou falar, porque muita molecada me escreve, inclusive molecada que pensa diametralmente oposto do que eu penso. E muitos deles, diria inclusive que de molecada mesmo, 14, 16 anos, a maioria quando me escreve assim da maneira mais respeitosa, querendo entender o que é que eu penso e me falar o que eles pensam. Então eu acho que vem uma moçada por aí que essa velharada intolerante vai ter que aprender a viver, porque eles estão acostumados, né, a ter os problemas expostos nas redes sociais, a ter que ouvir opinião divergente. É um mundo bem mais saudável. Por falar em mundo bem mais saudável, você sabia que a gente ganhou um garoto propaganda? Quem? Não, olha, sua surpresa. Isso tudo a gente está fazendo um número aqui para vocês, tá? Mas tudo bem. Quem, Madeleine? Quem? Olha, é o seguinte, se um senador está lendo uma notícia, onde ele está lendo no Antagonista. Isso não sou eu que digo, é um senador, direto da tribuna do Senado. Vamos ao nosso mais novo garoto propaganda.
Não existe nenhum crime. Bom, é como eu disse. Vossa Excelência está mentindo. Não estou mentindo, não. Sério. Isso, não, é verdade. Pelo amor de Deus. É verdade. Ele está sendo investigado por 230. Lavagem de dinheiro são. Não vamos fazer esse rosário, mas Vossa Excelência. Vossa Excelência não está falando um debate sério, né? Não, eu estou fazendo. Você pode pegar esses números, são números da investigação. É investigação. Não estou falando que ele está condenado ou quê, mas ele está respondendo. Está respondendo, não. Está sendo investigado por 235 crimes. Isso li nos jornais, posso apresentar a fonte para Vossa Excelência. Mas em relação. Só se foi no jornal que você leu, Antagonista, uma coisa. Muito obrigada, senador. Senador Lindbergh Farias, confirmando da tribuna que se um senador tem confiança numa informação, é porque ele leu aqui no Antagonista. Olha, senador. Eu era sua fã quando eu era adolescente. Eu não entendia nada de política, mas eu te achava lindo. Eu te achava lindo e agora, assim, muito obrigada por essa propaganda gratuita para todo o Brasil pela TV Senado. Madeleine, valeu. Madeleine, a tentativa de engraçado, né? Porque a tentativa de desqualificar o site, ela é... Mas que desqualificar? Valeu, foi demais. Mas assim, a gente já foi acusado, né, de associação criminosa, de formação de associação criminosa. Depois, recentemente, acho que foram os advogados do Lula, né, disseram que nós somos, atenção, uma assessoria de imprensa clandestina da Lava Jato. Aliás, eles citaram promotores da Lava Jato, em vez de procuradores da Lava Jato. Essa de ser assessoria de imprensa clandestina dá até o que pensar, né? Porque se nós somos assessoria de imprensa, né, a gente deveria receber por isso. Eu já liguei lá, falei onde eu mando a nota mas como fiscal? A gente não recebe, na minha cara. Né, porque a gente não é assessoria de imprensa, nem clandestina, nem oficial, tomem cuidado com o que vocês falam, viu? Porque vocês vão para a justiça, mas a gente pode ir também. Não, eu achava que a gente tinha camarote lá, né, no Lava Jato, que eles ficaram falando. Dia. Falei, gente, eu quero aí como é que entra no camarote. O que eu acho legal. Tá louca? O que é legal é que assim, os caras dão entrevista para todo mundo, né? Né, juiz Sérgio Moro, só dá entrevista para jornal, no Brasil, no exterior, os procuradores também, né? Mas com a gente eles não falam. A gente, é duro o trabalho, viu? Não é para assessoria de imprensa, para assessoria de imprensa clandestina, o trabalho é duro, viu? A gente, sua camisa... O Deltan podia falar pra nós, na minha igreja você vai lá falar, né, Deltan? Agora pra vir aqui não vai, porque ele sabe que a gente faz as perguntas mesmo, né? Mas enfim, podia vir aqui falar, já que a gente é assessoria de imprensa clandestina mesmo. Agora, eu não me lembro de ter publicado, salvo engano, né? Eles estavam falando de quem? Do Lula? De 235... Não, mas ele não... eu não me lembro de ter publicado isso. Ele não falou que leu aquilo no Antagonista. Porque eu acho que a gente não publicou. Quem fez a propaganda do Antagonista foi o senador Lindbergh. Senador, obrigado. Valeu. Imagina, ele falou da gente na tribuna. Obrigada. O máximo. Você vê quanta gente aí se esfaqueando, falando bem, se pendurando, lambendo essa gente para ser citado lá. E a gente, assim, do nada, o senador desse calibre, ali unha e carne com Lula, quase presidente do partido dele, falando de nós, assim, ainda confirmando que o outro lê a gente, o outro que nem amigo dele é e ele sabe que lê. Você vê como isso é famoso. Então, assim, se você quer ficar por dentro, você vê, o outro sabe que o inimigo dele lê o Antagonista, e o inimigo dele é senador. Então, pra ficar bem informado, você já sabe, tem que ler o Antagonista. Olha lá! E eu acho que o Lindbergh lê o Antagonista o dia inteiro, mano. Você tem alguma dúvida? Não, eles nos leem, a gente sabe disso. A gente sabe que eles leem. Obrigada. Valeu. Se quiser, se fosse você, colocaria esse vídeo no seu Face, aliás. Mas é isso, gente. E amanhã não vai ter greve aqui? Não, amanhã não vai se juntar com o dia... Amanhã é dia de trabalho. Eu acho... Com tudo isso que está acontecendo, o meu receio é que haja de fato escaramuças, né? E eu espero que essa gente seja responsável para não criar incidentes mais graves. Amanhã e em Curitiba, quando o Lula for dar o seu depoimento. A gente aqui no Antagonista, na TV Antagonista, já meio que preparou aí um esquema especial com o braço avançado para
acompanhar a movimentação aqui na cidade de São Paulo. Enfim, vamos ver. E vocês mandem pra gente, vocês podem mandar pra gente por WhatsApp, que agora a gente está lançando uma novidade, o WhatsApp da TV Antagonista, 11 944450130, 944450130, o WhatsApp da TV Antagonista. Então você que estiver em qualquer lugar onde tenha greve, você manda o seu videozinho do que está acontecendo, para a gente fazer um compiladão da TV Antagonista amanhã. 944450130 é o WhatsApp da TV Antagonista. Mais uma novidade, um canal de comunicação para vocês. Vou fazer daqui a pouco um videozinho curtinho com uma chamada para vocês distribuírem para todo mundo. Para amanhã a gente fazer essa edição das 11 da TV Antagonista, já com a contribuição de todos vocês antagonistas das ruas de todo o Brasil. Valeu? Boa ideia, né? Boa, excelente. Boa ideia, viu, Rude e o Rodrigo aí na produção? Só aí trazendo novidades para nós. Vamos encerrando essa edição das 5 da tarde da TV Antagonista, que tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. Entre em www.antagonista.com/primeiro-milhão para aprender uma estratégia para ter mais de 1 milhão na sua conta. Não é na hora, é uma estratégia para você investir e um dia chegar em 1 milhão. Aprender como economizar e fazer bons investimentos para conseguir ter 1 milhão de reais na sua conta. O investimento inicial é de R$30 e você precisa de 15 minutos para começar a se organizar para investir. Você entra em www.antagonista.com/primeiro-milhão ou você que está aqui no YouTube, clica nesse izinho aqui de cima. Você entra numa tela onde você, colocando seu e-mail, recebe um relatório gratuito dos analistas da Empíricos com esse relatório completo ensinando você a fazer isso. Amanhã, 11 da manhã, TV Antagonista no ar, trazendo já essa novidade, a sua participação. Manda o vídeo pro nosso WhatsApp. O WhatsApp do Antagonista é daqui de São Paulo, 11 944450130. 11 944450130. Tá aí na sua tela, anote, mande o seu vídeo, manda ali o seu nome também, a sua identificação. Você, Antagonista, vai participar agora muito mais ativamente da nossa programação. Tchau, boa noite, até amanhã.